Boa tarde. Nós vamos trabalhar hoje os conceitos trazidos pelo Honório em seus estudos sobre o Apocalipse na fita 1, que propõe o seguinte. Agora, aquele que opera o Cristo interno, ele trabalha com os recursos do infinito. Aquele que trabalha a própria linha mental pessoal, intransferível dele, como uma individualidade com a sua personalidade, ele trabalha no relativo. Por isso que os grandes cooperadores da humanidade trabalham para além daquela faixa relativa da sua conquista. Por quê? Porque na hora que eu abro o ângulo, que projeta para o infinito, que a verticalização está na minha intimidade, que é a linha de convergência, de abertura, aliás, de divergência no caso, eu estou abrindo essas duas linhas e estou abrangendo o infinito. Quanto mais extensas essas linhas desse ângulo que se abre, mais amplia o campo exterior. Eu vou penetrando e ponho quase que o universo nas minhas mãos. Mas ponho de que maneira? Como conquistador dele? Não. Como capacitado a identificar parcelas dele. A gente costuma notar que a evolução seria assim. Esse assunto tem que ser bem claro para que possa entender os pontos da frente. Seria mais ou menos dessa forma. Se aqui está o ponto da minha mente, eu estou abrindo para lá. Então, se eu estender essa linha dessa maneira, vai abrindo um campo e eu continuo aqui. Só que nessa linha de abertura, que abrange o infinito, eu tenho aqui um equipamento em evolução. Se eu quiser atingir o âmago do universo, do infinito, a minha evolução para, porque eu entro em desajuste, em alienação. A minha mente não aguenta, por causa da faixa ainda relativa dela. Então, a evolução não está tentando colocar o universo dentro da gente. A evolução está fazendo aquilo que as reencarnações fizeram com Pedro, no capítulo 16, a partir do versículo 13 de Mateus, quando Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Uns dizem que tu és João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. E aí Jesus aponta para os discípulos e pergunta: e vós? Quem dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Naquela altura despertou em Pedro, que tinha uma janela, que é aquela janela da Arca de Noé, que nós estudamos no 3º andar, que é no superconsciente, que põe a criatura com o pé na terra grosseira em relação com o infinito. Conforme verificamos no vídeo anterior, e que o Honório dá continuidade nesse estudo, quando operamos com o Cristo interno, tendo como bússola norteadora e capacitadora a vivência de Jesus, que já é um Cristo de Deus, e com a cooperação de seu luminoso exército de trabalhadores incansáveis, então nós podemos alcançar voos consideráveis da mente para além da acanhada percepção do nosso padrão relativo personalista. Mas para fazermos essa verticalização, sustentado na intimidade, pela conjugação do sentimento e percepção intuitiva clarificada,
É possível que o aprendiz atento e perseverante do Evangelho venha abranger uma ótica intensificada da vida cósmica para além do seu nível conceptivo e que, habituando-se com os princípios universais da evolução, passa a abrir os canais de interpretação e visão estruturados no coronário e na epífise, a glândula da vida mental. Foi o que ocorreu com Pedro ao traduzir a grandeza do Mestre Senhor junto ao Pai, ante os corações humanos e em processo de crescimento ininterrupto, ancorado por forças mantenedoras no infinito. Quando ele declarou que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo, ele falou da atuação constante desse Cristo, interpretando e traduzindo plenamente a vontade divina junto ao colegiado de almas que peregrinam em evolução na Terra, conforme ocorre em outros orbes também, cada um com seu Cristo e agentes amorosos. E aí o Honório traz essa revelação grandiosa de Pedro, que esse apóstolo, naquele momento, abriu a janelinha do andar superior de seu psiquismo, o superconsciente, por mecanismo intuitivo profundo, e o Pai lhe sopra, no influxo de seu amor compassivo, em corrente vertiginosa, a verdade colaboradora, para que as criaturas humanas, sedentas de suporte evolutivo, contemplem a grandeza da vida universal. Mas, como essa leitura vibracional precisa estar em zonas mais de natureza espiritual, Pedro, após essa captura intuitiva, desce inesperadamente e fala da temeridade em Jesus ser capturado em Jerusalém. Aí ele invigilantemente desceu e enxergou-se como criatura falível na sua finitude. E Jesus lhe chama atenção para aquela queda vibracional e lhe pede para afastar dele, pois falava o maligno ou o adversário, que representa a escolha da contramão dos desígnios divinos ou superiores. Mas, retomando a fala do Honório, vamos ver que ele diz assim: então, a partir de agora, dentro de uma pauta de segurança e de harmonia entre a realidade divina e a realidade operacional, ele consegue visualizar pontos lá do alto, como se a evolução preparasse equipamento e não abrisse a mente de maneira, vamos dizer, simplória, porque senão nós entraríamos em desajuste. Então a evolução tira véus, revelação. O que é isso, tirar o véu? Então, tem véu aqui que cai, o outro já vai caindo e nós vamos entrando em relação com os planos maiores. Então a evolução, antes de somar, ela tira. Como acontece com o diamante que passa no buril lá do lapidário, ou na pedra que vai se transformar num brilhante. Por quê? Porque a intimidade da luz que saiu de Deus por ocasião de nossa criação já tinha luz por ser filho da luz, já tinha uma relação com a fonte. Então, na involução,
essa luz foi apagando, 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 e incrustou-se no mineral, que é o plano mais tangível do universo. Não mineral das faixas espirituais, que são evidentemente mais sutis do que o nosso, mas agasalhou-se no mineral em face do conhecimento da ciência, nas chamadas séries tequiogênicas, que vai do hidrogênio ao urânio, e a ciência já tem até condição de fabricar outros componentes como Netuno, urânio, plutônio e outros. Então está aqui preso e está aqui matéria. E uma vez que ele se incrustou aqui, apagou. Quando no labor de entendimento e aprendizado superior e ampliação de recursos de troca com o outro, a criatura vai desfazendo dos véus que lhe tamponam naturalmente a visão profunda do diencéfalo, e outras realidades lhe alcançam as antenas perceptivas pelo esforço constante de compreensão guiada. Mas para chegar nesse refinamento de visão, há que atravessar as experiências humanas, produtoras de melhoria, que lhe tiram os excessos e as deformidades morais, de forma consciente e por intermédio do seu potencial de vontade determinante. A involução citada pelo Honório inicia-se quando saímos do Pai em gestação, filhos da luz suprema, com alguma irradiação, e atravessamos todos os planos siderais de grandeza, que estão mais próximos do Criador, descendo de forma passiva, na participação compartilhada com o superior, e na queda com os intermediários, e os menos dotados de evolução sempre descendo, até que encontra o piso definitivo de expansão, agora ativa. Como os cristais, os minerais. O primeiro berço na matéria bruta, por isso em plena treva intrínseca. Trajetória que o faz retornar ao Pai, na posição em despertamento gradativo, abrindo-se novamente à luz no ciclo imenso da evolução ativa. A descida é passiva, a subida torna-se ativa. São os elementos da tabela periódica da química e que pertencem em todos os níveis da existência no planeta e que estrutura o corpo ciclópico da Terra. E assim como no macro eles estão vigentes nas pedras, no solo, nas profundezas, coexistem também em nosso organismo. Eles também atuam nos ossos, nos dentes, nas projeções orgânicas, que são os minerais, bem como recordamos dos vegetais, com as estruturas pulmonares com suas ramificações a lembrar as raízes das plantas, das árvores, nas estruturas ciliadas que se movimentam e dendritos dos neurônios. Os animais minúsculos abundam em nossa flora intestinal, pele e órgãos internos. Bactérias, células, fungos, verdadeiros seres vivos, atuantes na microexistência orgânica, fazem suas funções na manutenção da vida organizada do corpo. Que grandiosidade de vidas
em evolução, na cooperação com a mente que as comanda e norteia sem que percebamos. Assim como na vida maior. Como vemos, Pedro deu notícias da condição de Jesus como um Cristo, de um Deus vivo, atuante na vida em toda parte. Na época de Jesus, não havia essa abordagem difundida com essa nitidez, nem mesmo entre os hebreus. Com a doutrina espírita é que se trabalhou tais conceitos nas suas obras transcendentes. Que alcance de conceitos Pedro capturou? O adestramento das antenas psíquicas já se iniciou e toma corpo no mundo.